Então, boa tarde a todos. O Red Talks de hoje é sobre o Mitre Ataque e como essa ferramenta pode ajudar a elevar a maturidade do SOC. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e eu estou aqui com o Andrew Pazin e com a Isis Silva, que ambos são consultores aqui da Red Belt de Segurança da Informação. Só lembrando que a gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube e no LinkedIn. Após a apresentação, a gente vai ter um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, então fique à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A para quem está assistindo pelo Zoom ou através dos comentários para quem está assistindo pelo LinkedIn. Bom, agora passo a bola para vocês. Beleza, Luísa. Muito obrigado aí pela introdução, pela apresentação. Eu vou seguir aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Mitre Ataque. Vamos dar aí uma introdução e avançar um pouquinho aí no assunto sobre do que se trata esse framework. Estou aqui com a Izzy Silva, parceira consultora aqui do SOC da Red Belt, e a gente Olá. espera estar levando o melhor conteúdo aí para vocês. Então, iniciando aqui os nossos tópicos, a gente vai abordar um pouco sobre o que é o Mitre Attack Framework. Então, a gente sabe que aqui tem ouvintes que são da área técnica, ouvintes que não são da área técnica, e a gente vai, ao menos, tentar traduzir isso de uma forma que não seja tão técnica, para que todos aí consigam compreender. Posteriormente, a gente vai abordar uma leve comparação entre ele e o Cyber Kill Chain, que é um outro framework também similar, assim, com um propósito que foi construído em cima aí também de táticas e técnicas ali de invasão. Iremos prosseguir falando das variantes que o Mitre Attack possui. Vamos abordar bastante o porquê que ele é fundamental para o SOC. E no fim ali, por final, iremos falar o que ele não resolve, ao que ele não se propõe ou o que ele não consegue atingir, aí também que há algumas coisas que nem acabam nem sendo objetivos dele, tá? Então, avançando aqui, o que é o Mitre Attack? Eu vou passar aí para Isis abordar para a gente aí, contar um pouco para a gente o que é o Mitre, o que é o Attack Framework. Fique à vontade aí, Isis. Bom, primeiramente, né, o Mitre Attack Framework é uma base de conhecimento que rastreia táticas e técnicas de adversários cibernéticos usadas por agentes de ameaça em todo o ciclo de um ataque, né? O framework, ele se baseia ali numa coleção, né, de dados, né? Ele tem uma base forte de dados sustentada pela comunidade de cybersecurity, que visa fortalecer, né, a postura de segurança de uma organização. Ele foi criado ali, o framework da Mitre Attack foi criado em 2013, após uma experiência, né, foi um evento experimental onde eles decidiram testar táticas, técnicas e procedimentos e documentar tudo isso baseado em ameaças persistentes avançadas. Eles Isso. basicamente fizeram inicialmente ali para redes Windows corporativas e depois eles foram acrescentando os outros sistemas operacionais na Exato, jogada. Isis. Foi isso mesmo. E, assim, ele tem, o Mitre, né, ele tem um viés também que é militar também, né, é uma organização ali do governo dos Estados Unidos que possui um viés militar também. A gente sabe que isso é uma cultura americana, né, então eles unem bastante aí desde o princípio da cibersegurança a princípios militares, não à toa são os mais bem desenvolvidos, né? E surgiu a necessidade ali de estar mapeando comportamentos, né, que os atacantes possuem em suas fases de ataque, em suas fases de pré-descoberta, descoberta, o ataque em si, técnicas utilizadas por eles, os meios que eles conseguem realizar essas técnicas de diferentes modos. Então, isso ficava muito
perdido, né, Isis? Assim, ficava muito solto, né, na internet isso, em bases de dados separadas, cada um disponibilizava ali o seu material, não tinha isso centralizado em um lugar, né? Era bem difícil ali, né, a gente achar uma solução. É, acontecia um ataque e às vezes não era nem documentado, né? É, Porque realmente. as ameaças, né, os agentes invasores, eles têm a paciência de ficar criando técnicas, né? Sim. E a gente não conseguia vencer eles nesse departamento. É, Então, era difícil acompanhar. era difícil acompanhar os avanços. E aí, Exato. porque estava todo mundo, cada um em seu canto, ninguém se conversava, assim. E quando foi criada Uhum, essa comunidade, porque foi uma comunidade, né? uhum. Basicamente, a gente conseguiu se conversar e preencher, né? Esse enorme É, banco de dados. sim, boa. Então aqui a gente traz aí uma leve comparação entre o Mitre Attack e o Cyber Kill Chain. Ambos têm propostas diferentes, né, Isis? Eles abordam propostas diferentes e finalidades diferentes, né? Sim, ó, o Mitre Attack, né? Ele é composto ali basicamente de 14 categorias, né? Essas categorias são chamadas de táticas, né? São os objetivos, né, dos invasores, dos adversários. E Isso. dentro dessas categorias, dessas táticas, existem técnicas, né? Uhum. Então, o Mitre Ataque, ele aborda muitas técnicas mais, como que eu vou dizer, mais aprofundadas ali, com mais detalhes. Uhum. Uhum. Em comparação com o Cyber Kill Chain. O Cyber Kill Chain é mais um fundamento, né? Ele tem uma Isso. estratégia mais fundamental ali para a gente poder trabalhar a segurança, né? É verdade. É verdade. O Cyber Kill Chain, ele tem uma proposta de desenhar, né, a linha lógica que o atacante segue na sua cadeia de ataque ali, né, desde o início da sua cadeia de ataque, que ele começa ali em reconhecimento, né, fazendo, adquirindo as informações que ele precisa sobre o alvo dele, e posteriormente seguindo para os demais passos aí, né? Ele vai para a fase de exploração, instalação, comando e controle e exfiltração. Isso tudo seguindo uma linha lógica. O Mitre, ele não tem essa proposta, apesar de estar até os desenhos aí dos dois serem parecidos, né? O Mitre não segue assim uma linha lógica de ataque. Ele não foi feito com esse intuito. Ele é um catálogo, né? Ele separa ali por táticas e técnicas que a gente vai ver posteriormente, mas ele mais se refere a um catálogo, né, de ações e comportamentos ali que os atacantes podem vir a ter sobre o alvo deles. Eu vou avançar aqui para a gente ver quais são aí os tipos, né, de matrix do Mitre, né? Então, a gente vai ver mais adiante, pessoal, que o Mitre, ele é uma matriz, né? Ele nada mais é do que uma matriz, conforme a Isis disse aí, contém as táticas, né? E em cada tática, suas respectivas técnicas, e ele conta com três matrix atualmente, né? Ele começou com uma e ele foi expandindo, e atualmente ele conta com três. Ele tem ali a Matrix para mobile, para cenários de ataque onde é envolvido ambientes de dispositivo móvel. Ele tem a Matrix também de industrial, que é para ambientes industriais. Hoje a gente tem o OT dentro de segurança da informação, que faz toda a parte de segurança industrial e ele abrange bastante isso. E ele tem a Enterprise Matrix, que é a principal aí, que contempla a grande maioria dos ambientes, os que mais são mais disseminados, né? Que a gente conhece aí. Então, são as nossas workstations, servidores e alguns serviços em nuvem e container também. Eu basicamente utilizo mais a Enterprise Matrix, né? Porque A no Enterprise, né? computador é mais fácil visualizar as ramificações, porque é que nem uma árvore, né, de diretórios. Ali você consegue visualizar mais com mais facilidade. No celular ali é muito pequenininho, né?
os ambientes de mobile ainda são menores, né? Mas ele tem a matrix dele, a Mitre criou essa matrix, vendo que tem subindo aí exponencialmente, né? Os ataques utilizando dispositivos móveis. Então, eles acabaram por criar essa matrix que ela ainda é um pouco enxuta, a gente nem vai abordar ela, mas que ela vem crescendo aí no decorrer do tempo. E agora, aí, explicando um pouco melhor, eu vou deixar você explicar, Isis. Explicar para a gente o que são as táticas, as técnicas e as subtécnicas para o pessoal. Então, basicamente, eu não sei se vocês já viram a árvore do Mitre Ataque. Ele é dividido em 14 categorias. Ele tem 14 colunas. Essas colunas servem para representar as táticas, ou seja, a representação dos objetivos que o adversário, o atacante, deseja alcançar, né? E as técnicas é o método, o meio que ele vai utilizar para atingir aqueles objetivos, aquelas táticas. Nessas técnicas, elas têm subdivisões de subtécnicas, ou seja, tudo que for similar. Tem, por exemplo, vários tipos de phishing, né? Então, essas são subtécnicas de phishing, que é uma técnica, né? Então, Exato. tem essa subdivisão. Exato. Então, ali E ele o tem os Mitre, objetivos dele e os meios de exa- executar isso, né, Isis? isso, o Mitre, então, ele foi criado, né, com o objetivo ali de documentar as táticas, técnicas e procedimentos, né, diferente do CyberKillchain. Chain. Então, ele documentou as técnicas, essas técnicas têm números, têm bases de conhecimento, tem ali ligado com eles um conhecimento de threat intelligence, com softwares que são utilizados, com grupos que já foram mencionados em ataques desse tipo. Então é Sim. impressionante assim o repositório É, deles, né? vou abordar aqui rapidamente, pessoal, essa aqui que é conhecida como nomeada como a pirâmide do medo. Já existe aí pelo menos uma década que foi criada essa pirâmide aí, e ela traz aí os tipos de indicadores, né, que a gente chama de IOCs, que as equipes de segurança elas têm que controlar ali e inserir no ambiente para estar sendo aplicados controles de segurança, bloqueios e permissionamentos. Então, na parte de baixo da pirâmide, a gente tem indicadores que são e sempre foram aí mais fáceis, né, de ser monitorados, de ser controlados, como hashes, endereços IPs, nomes de domínios. E aí, quando chega em redes, artefatos de redes e hosts, fica um pouco mais complexo, porque os ambientes são muito grandes, e isso, quando a gente fala de grandes ambientes em LAN, o controle disso é um pouco mais complexo, e controlar, e para qualquer ambiente, controlar o tráfego e acesso ao mundo externo e separar o que é legítimo do que não é também é um desafio. Outro IOC, que é um indicador de compromisso que também não é fácil monitorar, são as ferramentas, né, que os atacantes utilizam, porque essas ferramentas a gente só conhece o que está na nossa superfície, né? A gente que é aqui do time de defesa, a gente conhece as ferramentas de segurança utilizadas pelos atacantes, mas a gente conhece basicamente as principais soluções, né? Então, dump de credencial, Mimikatz, enfim, dentre outras, né? Ferramentas de brute force, sempre tem aquelas que são as mais conhecidas, e é difícil identificar as ferramentas que são menos conhecidas ou que então um próprio atacante acabou criando a sua própria solução ali, tornando a detecção disso mais difícil, porque é uma solução customizada, né? Não é algo que está publicamente já conhecido pela comunidade. E aí tem os TTPs, que se referem nada mais são do que os comportamentos, né? São táticas técnicas e procedimentos aí que os atacantes utilizam, e sempre foi algo muito desafiador para a equipe de segurança conseguir fazer ali o monitoramento, a detecção e bloqueio com base no comportamento, né, Isis? Exatamente. Foi o objetivo do Mitre Ataque, né, naquele primeiro experimento,
fazer essa documentação desses TTPs, né? Exato, que a gente vai abordar mais adiante. Então, aqui a gente tem a matriz do Enterprise, a gente vê que é um mapa grande, tá? Tem aí, por exemplo, Defense Evasion, que é uma das colunas do meio aí, conta como 44 técnicas. Tem muito mais técnicas abaixo de Defense Evasion do que o que nós estamos mostrando aqui na tela, né, Isis? Então, conforme você tinha dito, Isis, aqui estão as táticas ali em cima, né? E dentro de cada tática, as técnicas, né? Que são a maneira com que os atacantes podem fazer a execução ali do ataque dele, e a gente vê no mapa que tem alguns que tem como uma espécie de rodapé, uma borda do lado, significa que as técnicas que possuem essa borda do lado são técnicas que possuem subtécnicas. Então, aí são maneiras diferentes de executar o ataque que está proposto dentro daquela técnica, né, Isis? É isso mesmo, né, Isis? É isso. E assim, hoje é desse jeito. Amanhã pode ter muito mais técnicas ali, né? Porque é um banco de dados vivo, né? A cada dia é renovado, né? Entra mais informações. E é isso que é interessante, né? No Mitre Ataque. É verdade, conforme você disse, desde o início, né, a comunidade sempre ajudou muito o Mitre ali a sustentar essa base de dados, então ele já teve menos táticas do que tem hoje, por exemplo, a tática de impact ali, que é a última, não muito tempo atrás ela não existia e ela foi inserida e a quantidade de técnicas vem aumentando, né, conforme os atacantes vão tendo novos comportamentos, inventando novas maneiras, o Mitre vai indexando isso dentro da sua matriz. Eu vou avançar aqui, porque a gente ainda tem uns tópicos relevantes aqui para falar. Então, por que que o Mitre ataque é fundamental para o SOC? Nós iremos abordar aqui análise de ameaças, né, que aí é o entendimento do comportamento dos atacantes, detecção de ameaças, né, que vai tratar sobre a expansão ali da cobertura do monitoramento do SOC, mitigação de ameaças, basicamente algo que ajuda ali na fase de resposta a incidente e a prevenção de incidentes também, tanto na parte de prevenção quanto na de resposta, e o desenvolvimento de defesa ali, que é a implantação de novos controles decorrente do conhecimento que o Mitre Ataque proporciona. Então, Certo. avançando aí, nós temos aí a parte de análise de ameaça. Pode falar, Isis. É, só para complementar, né? Nessa análise de Claro. ameaça mesmo, o Mitre possibilita ali a gente avaliar o comportamento, né, de uma ameaça, assim, num sentido mais genérico. Dá para a gente ver um ciclo inteiro da ameaça, né, através desse framework. Exato. Então aí aqui a gente está falando do SOC, mas a gente sabe que o Mitre Attack ele é um framework que vai servir para diversas equipes de segurança, né? Então, como por exemplo, dentro de análise de ameaças, nós podemos utilizar isso dentro do SOC para estar ali entendendo como que os atacantes estão utilizando cada técnica e até mesmo o que cada grupo, que a gente vai até falar isso posteriormente, o que cada grupo hacker ali tem utilizado ali como técnicas e padrões aí comportamentais, né? Então, aqui nós temos todo o mapa do Mitre de novo para vocês darem uma olhada. E tanto essa parte de análise de ameaças, ela serve tanto como uma análise de ameaças para proteger o ambiente, quanto de forma reativa, depois da execução de ataque, compreender ali como que ele conseguiu fazer bom uso daquela ameaça e transformar, né, aquela ameaça em um ataque bem sucedido, em um incidente, né? Então, aqui com as táticas e técnicas é possível compreender aí os comportamentos, né? A gente pode comparar, para ficar até mais fácil, grupo hackers ao que a polícia faz com os bandidos, que é quadrilha, né?
são basicamente quadrilha. Então, quando a polícia precisa investigar uma quadrilha em específica, ela começa ali investigando comportamentos deles para conseguir entender qual que é o padrão, né? Qual que é o foco dessa quadrilha. Então, o grupo hacker não tem tanta diferença. É a mesma coisa, cada um tem as suas motivações, cada um tem o foco em algo específico, um objetivo específico, e cada um tem os seus padrões de comportamento. Então, a parte de análise de ameaça aí ajuda bastante tanto a equipe do SOC quanto a equipe de Threat Intelligence a fazer todo esse mapeamento comportamental, né? E é importante, né, para a gente identificar quais são os pontos fracos, né, é, e nas defesas e as áreas que precisam ser priorizadas, né, aonde você pode despender mais recursos, né, para proteger, no caso. Exato, Isis. Perfeito. Então, aqui, ainda dentro de análise de ameaças, nós temos um exemplo aqui, né, que é possível utilizar as técnicas e as subtécnicas para compreender as possibilidades que o atacante tem para explorar e tentar obter êxito em sua cadeia de ataque. Então, aqui nós vemos o Defensive Evasion, que é a tática que mais tem técnicas dentro dela, né, e as técnicas também possuem suas subtécnicas. Então, o Mitre, ele é um tanto quanto complexo? Ele é. Precisa de uma coordenação, uma ordenação ao ser utilizado ele para acabar não se perdendo? Precisa. Mas quando é feito de uma maneira bem executada, bem estruturada, quando é feito a parte de estratégia de uso do Mitre, ele é sempre colabora muito ali para a segurança do ambiente. A parte de detecção de ameaças, vocês vão perceber que o mapa está até um pouco diferente, a gente já vai explicar isso um pouquinho melhor para vocês, mas é fundamental ali, né, que a frente de defesa faça o uso do Mitre-ataque para expandir ali a cobertura de detecções. E como que é possível fazer isso? Através das regras que possuímos, né, nas soluções de segurança, como, por exemplo, o print aqui do lado, são regras, exemplos de regras que nós temos em CIEM. Na verdade, isso não é nem exemplo de regras, é um print que eu tirei de alertas mesmo. Então, é gerado alertas, porque isso é configurável dentro do CIEM, e é possível gerar alertas aí com base no que o MitraTac diz para a gente, né? Então, Isis, a gente consegue criar aqui detecções com base em táticas e técnicas, né? Para estar protegendo os ambientes. Aí facilita também a nossa precisão em responder, né, porque a gente vai ter muito mais rapidez ali na hora do apontamento dos incidentes, né? E nas respostas ali vão ser muito mais eficazes e direcionadas, né? No caso, com a ajuda do Mitre. Exato. Então, cada um desses alertas gerados aqui dentro do CIEM, que é uma solução de segurança, né? Então, só abordar rapidamente aqui, só para quem não tem similaridade com esse termo, né? CIEM é uma solução de segurança onde ela recebe eventos das soluções do ambiente. Então, cada máquina, cada servidor ou cada switch, cada dispositivo de rede, ele emite log, né? Com base nas ações que estão sendo realizadas ali. Então, por exemplo, o servidor, os sistemas operacionais, por exemplo, emitem diversos tipos de logs, um deles é logs de autenticação, né? Então, cada vez que um usuário acessa a rede ou falha ao acessar ou dá falha no login, ele gera um log. O SIEM recebe esse log e dentro do SIEM existem regras ali de alertas que vão processar esses logs e falar, beleza, esse usuário aqui falhou o login 10 vezes em menos de um minuto. Então, a gente vai gerar um alerta para a equipe de segurança investigar o que está acontecendo aqui com essa conta, se é uma ação legítima ou não. Então, aqui a gente tem até outros exemplos aqui que eu posso citar com base nessa imagem. O dispositivo parou de enviar eventos, né? Uma troca de senha que ocorreu no ambiente, excesso de bloqueios de firewall de uma única origem. Então, cada uma dessas regras aqui criadas no CIEM, elas estão atreladas a uma tática, né, e a uma técnica do Mitre, ou mais de uma
tática e técnica, dependendo do escopo da regra e da proposta dela. E de que forma que o SOC, ou ambiente de segurança, consegue elevar o nível aí do seu monitoramento com o Mitre? O Mitre possui uma página no GitHub, acho que vai ter até aqui posteriormente, onde é possível acessar o mapa e explorar ele, inclusive é possível colorir ele, né, destacar ali as táticas e as técnicas desejadas. E aí, de que forma que a gente faz isso aqui no SOC? Então, a gente monitora diversos ambientes, né, de clientes diferentes, então são negócios diferentes, muda muito o escopo, e com o Mitre a gente consegue fazer o quê? Ver quais regras que a gente tem de alerta dentro do CIEM, qual que está sendo a nossa cobertura de detecção dessas regras. A gente consegue mapear essas regras no Mitre, falando que essa regra aqui, por exemplo, se trata disso, ou essa regra se trata daquilo, e com base nisso é possível entender quais são as táticas e técnicas do Mitre que o meu monitoramento hoje não está cobrindo e que aí é necessário ou possível estar criando regras ali com base nessas táticas e técnicas para estar elevando, né, pois a cobertura aí de detecção. Isso, eu acho que um SOC sem maturidade vai tratar cada incidente, cada alerta individualmente. Agora, quando você tem uma ajuda do Mitre, por exemplo, você consegue enxergar todo o plano, todo o ciclo de vida do ataque. Quando que começou, aonde que está no momento, e você consegue enxergar para onde que vai, qual que é a intenção do adversário, no caso. Então, a compreensão que o Mitre nos dá dos ataques assim, é magnífica. Boa. Perfeito, Isis. Dessa forma, a gente consegue aí expandir a cobertura de detecção. E passando aqui, ainda na parte de detecção, ele fornece exemplos para a gente aí de detecções, né? E como criar isso, né? Então, para o ambiente que conta com uma ferramenta de segurança como o CIEM, onde é possível criar alertas personalizados dentro dele, o Mitre ele te apoia em como que você vai fazer isso. Ele fala como que o atacante, o que que o atacante está utilizando ali de comportamento, né? Qual que está sendo a execução do atacante, por exemplo, esse caso aqui, execução de comando, né? E ele te dá uma diretriz aqui do que você precisa fazer ali, o que que a sua regra ali dentro do SIEM precisa basicamente ter para que seja detectada essa ação aqui quando alguém, seja ele malicioso ou não, executar no ambiente. Por exemplo, exclusão de chave de registro de Windows também. Então, é necessário monitorar, por exemplo, essa chave específica aqui, né? Ou é necessário monitorar algum outro Event ID do próprio Windows referente a essa exclusão. Então, ele consegue fornecer caminhos, né, Isis, de como criar essas detecções. Isso, com o tempo, o Mitre foi adquirindo uma base de conhecimento ali sobre arquivos Windows que podem ser modificados, sobre técnicas mesmo, né, de mexer ali em tarefas do próprio Windows, por exemplo, que facilitou, né, a nossa tomada de decisão Isso, ali. E ele não só tem ali especificando, ó, a gente detectou uma ameaça, como ele também tem uma base para você tratar, né, a ameaça, como que ela tem que ser tratada. Então, é um exato, serviço completo, não é só ali a parte de detecção, de resposta. Ele também tem a parte de tratativas, né, bem completa, exato, assim. exato. E possibilita aí maneiras de mitigar conforme a gente está vendo aqui, né? Como que ele faz isso? O Mitre também mapeia os grupos, né? Os principais grupos de atacantes e ele disponibiliza, segundo a inteligência dele, qual que é o comportamento que aquele grupo tem, quais são as técnicas e táticas mais utilizadas por eles, inclusive qual que é o mercado, né, mais visado por ele, né, qual que é o segmento ali, se é industrial, financeiro,
se é de saúde, hospitalar, enfim, ele fornece toda essa inteligência. Então, aqui nós temos um exemplo aí da utilização da subtécnica de Disable ou Modify System Tools, que é de Defense Evasion. Então, Defense Evasion é a tática, o qual essa técnica pertence. E aqui ele dá um exemplo de que o grupo Review, né, que é uma família de ransomware, inclusive é um ransomware como serviço, utiliza dessa subtécnica para estar tentando explorar com sucesso ali o ambiente alvo, né? E o que é interessante é que com isso é possível mapear quais são os grupos, a sua equipe de segurança ou sua equipe responsável por segurança, seja ela interna sua ou externa, é possível que qualquer um faça uso disso para entender ali quais são as táticas e técnicas, comportamentos que os grupos hackers estão tendo, mas não qualquer grupo hacker, aquele grupo hacker que foca ali no seu mercado, né? No seu negócio, no seu ramo de atuação. Sim, listas de softwares também que eles costumam utilizar, né? Isso, eles publicam. É muita informação. Então, e conforme eu estava falando aqui, mapeamento, né? De comportamento dos grupos. Então, fala aqui as técnicas utilizadas aí pelo review, por exemplo, né? Isso é bem interessante aí para que cada ambiente consiga entender aí quais são os principais agentes de ameaça aí, globalmente falando, né? Até por se tratar de um ransomware que é como serviço, basicamente qualquer um pode ir lá comprar e tentar utilizar e tentar explorar algum ambiente. Essa inteligência aqui acaba sendo bastante útil. E aqui tem também ali, conforme a gente falou anteriormente, tem exemplos de mitigação também. Então, é possível criar controles, né, Isis? Conforme ele diz aí, né? Por exemplo, mitigação de prevenção de execução, né? Use o controle de aplicativos quando apropriado, especialmente em relação à execução de ferramentas fora das políticas de segurança da organização, como, por exemplo, ferramentas de remoção de rootkit. Então, aqui ele vai fornecendo meios de mitigação para que a organização consiga implementar ali esses controles, está reduzindo o risco do ambiente dela, né, Isis? Sim, e é importante para a gente criar playbooks, né? E estar preparados antes de acontecer, né? Que ali, quando acontecer, a gente já sabe o que fazer, né? Saber os procedimentos. Então, a importância da documentação desses métodos, né? Para a gente é bem Exato. prática, assim. E o que eu tenho visto é que o Mitre Attack ele deixou de ser um framework operacional, né? Ele hoje está muito mais envolvido com o nível tático e estratégico do que antigamente. Então, hoje ali, o C-Level, os gestores, eles olham o Mitre, né, para saber qual que é a cobertura de detecção que hoje está deficiente no ambiente dele, né? E essa parte de mitigação cruza com isso, porque fornece meios e caminhos ali para que esses gestores também consigam criar estratégias ali, né, junto com a equipe técnica deles. Então, aqui eles conseguem ver, a partir do momento que eles veem que eles estão bastante deficientes, por exemplo, na detecção de exfiltração, eles conseguem ali buscar as técnicas utilizadas para exfiltração e o Mitre vai dar exemplos, né, de como mitigar cada uma delas. E isso excede o SOC, diz muito mais a respeito também do próprio ambiente. Os controles que ele vai ter que implementar vai demandar a configuração da equipe dele, né, que não diz a respeito do monitoramento em si, mas da equipe de infra dele, da equipe de sustentação de EDR ou XDR dele. Dessa forma, eles vão criando estratégias e aplicando no ambiente, né? Então, o Mitre, ele, inclusive, ele tem interferência até nas políticas da empresa, né? Ele consegue ir bem distante. Sim, é importante também para a alta direção, né? Porque eles vão ter que direcionar os recursos para aquelas lacunas, né, defensivas ali, onde falta a defesa, onde tem as dores da empresa, né, estrategicamente, você consegue observar para onde que você pode direcionar mais recursos.
Então, para a alta administração também, de uma forma estratégica, é muito bom. Realmente. E aqui a gente traz aí exemplos também de como que pode ser utilizado o Mitre para mapeamento de ataque num pós-incidente, né? Então, é legal porque esse mapa está disponível para qualquer um acessar, para qualquer um customizar ele. Mas, basicamente, quando ocorre um incidente nunca é um evento único, né? Ele é um evento porque ele é um incidente, ele não deixa de ser um evento. Mas dentro dele é complexo, né? Não à toa existem equipes de forense, que são equipes responsáveis aí por destrinchar causa raiz desse incidente, né? Como que aconteceu, por que que aconteceu. Então, o Mitre ajuda a mapear qual foi o comportamento ali do atacante dentro do ambiente, né? Desde a sua fase inicial até a sua fase final. Ele ajuda bastante nisso. A gente sempre torce para que não aconteça, né? Mas ele ajuda bastante, né, Isis? Hoje em dia, o ataque, né, por exemplo, quando vem um invasor, ele ataca de vários IPs. E para a É, gente ter a noção de que se trata de um mesmo ataque, não são diversos invasores, é apenas um isso, invasor, a gente tem que visualizar, analisar toda a cadeia, né, de ameaças, né? E exato, o Mitre, eu acho que proporciona isso, uma melhor visão, né, da cadeia de ameaças inteira, né? E exato, facilita na tratativa e na prevenção também. isso. Aqui Não até tem um adianta exemplo, não adianta, né, Isis, conforme você Não disse, né? adianta visualizar separadamente, nós temos que tratar É, de uma forma assim, visualizar toda a cadeia, né, do que do Mitre pelo profissional que está fazendo esse mapeamento, porque ele precisa ali identificar quais são as possíveis táticas e técnicas utilizadas em um ataque, né, com base na ação feita pelo atacante. Então, um ataque de phishing ali, demos esse exemplo aqui. O atacante aí utilizou da tática de acesso inicial, né, initial access, da técnica de phishing via e-mail, para estar pegando ali a credencial ou ludibriando algum usuário do ambiente, e a subtécnica de phishing com link malicioso. Então, provavelmente nesse ambiente, a equipe de segurança identificou um e-mail ali com um link malicioso, onde o usuário clicou, né, e aí começou a comprometer o ambiente, né? Porque aí o atacante já começa a ter acesso ao que ele realmente quer. E aí também temos a tática de execução, né? Onde ali nesse cenário de exemplo nós estamos falando ali que o usuário ele utilizou o do PowerShell para executar comandos no ambiente e a subtécnica que ele utilizou ali foi PowerShell ofuscado. Então, depois, claro que num incidente desse, é até interessante saber por que que o cara conseguiu acesso e conseguiu utilizar o PowerShell, já que, por maioria das vezes, a gente sabe que, por boa prática, PowerShell só deve ser liberado em estações de administradores que possuem esse direito, mas a gente sabe que nem todos os ambientes conseguem seguir, né, essas boas práticas e pode acabar deixando algumas brechas. E também ali, por fim, a tática de persistência ali, onde ele criou tarefas agendadas para estar adquirindo algum meio de persistência a acesso ao host comprometido. Então, aqui é um exemplo de mapeamento de ataque de um cenário de incidente, né? isso, perfeito. Seguindo aqui, Isis, conta pra gente aí, o que que o Mitre ele não vai resolver? O que que ele não se propõe? Se alguém tem dúvida do que ele é capaz ou do que ele não é capaz, aqui a gente consegue falar o que ele dá alguns exemplos do que ele não é capaz, né, Isis? É, ali, ó, tem a criação de casos de uso, né? Ele fornece o caminho, mas ele não vai dar para você a receita do bolo escrita para você. Você tem que entender. Então, basicamente, você precisa entender a
organização que você está tentando proteger, né? Entender Exato. entender a rotina do Sim, ambiente para você criar os casos de uso, né? Criar os usos sim. mais eficientes É, para o seu negócio. exato. Ele vai fornecer ali meios de ser criado esses casos de uso, né? Só que a sua equipe aí que cuida do CIEM, que faz o monitoramento, aí as detecções, ela vai demandar esforço desses caras para que eles criem essas detecções de uma forma que isso seja otimizado e não gere tantos falsos positivos assim, porque pegar pelo Mitre mesmo, ele vai recomendar que você faça ali o monitoramento de credenciais, mas você não pode criar um alerta que vai alertar para cada vez que um usuário falhar a senha, senão sua equipe de segurança Sim. vai ficar maluca com tanto dia de alerta que eles vão ter, né? Por Então, exemplo, pode se falar, a Isis. gente está tratando de uma organização que há vários desenvolvedores, né? A Isso, gente não pode criar regras ali muito restritivas para o uso do PowerShell, que nem a gente tinha comentado anteriormente, porque senão a isso, quantidade de falsos positivos vai lá no teto, né? exato, E fica difícil a gente identificar quando é um caso real mesmo de ameaça. Então a gente tem que exato, procurar outros meios ali para cercar, né, aquela ameaça. No caso, uma possível ameaça, se existir, a gente tem que cercar através de outros meios. Então vai da sua estratégia. O Mitre não vai dar a estratégia de defensiva para aquela organização específica. Você tem que ter um conhecimento de todo o ambiente. exatamente, Isis. Para que não haja uma quantidade excessiva de falsos positivos, a equipe de CIEM demanda um trabalho deles aí de conhecer do ambiente também, né? Senão as regras acabam sendo criadas de uma maneira não muito boa e pode acabar até atrapalhando a segurança, porque a segurança precisa gastar o tempo dela, principalmente no que diz respeito ao SOC, na investigação de alertas que podem ser alguma coisa. É claro que falso positivo sempre vai existir, tá, pessoal? E no geral até que existe bastante. Isso só não pode sair de controle para que a equipe de segurança ali não perca tempo tratando ali alertas que não fazem sentido, né? Alertas que não são absolutamente nada. Então, já é conhecido do ambiente que uma ferramenta executa determinada ação, e isso ela faz um pouco de barulho nas ferramentas de segurança, mas é uma ferramenta legítima. Aquela ação é legítima, aí precisa aí ser gerado exceção para ela, a regra precisa ser parametrizado para que não detecte o uso dessa ferramenta para não ficar gerando esse barulho em excesso aí para a área de segurança, né? É claro que na hora de gerar exceções, também tem meios certos aí de ser gerada exceção. Por exemplo, a ferramenta ela é executada sempre pelo mesmo servidor. Então, esse cara aqui, quando ele executar a ferramenta, não vai ser detectado, mas se alguém diferente dele executar, vai ser detectado. Então, tudo isso faz parte aí de estratégias de detecção. E aí a fase de resposta a incidente, né, Isis? Porque ele, apesar dele promover toda a ajuda dele, em meio a um incidente, quando ocorre um incidente, a gente participa, né, frequentemente até de salas de crise, de war rooms, ninguém vai parar no meio da war room e falar, deixa eu ver aqui no MitraTac o que que esse cara está fazendo. Fazer resposta ali, resposta inicial, a primeira coisa é fechar todas as portas, tirar o cara de lá de dentro, né? Então, ele pode ajudar na fase de pós-incidente, ali no mapeamento comportamental que a gente teve. Mas na fase de incidente em si, ele não contribui, né, Isis? Ele é uma ferramenta, assim, o Mitre é muito complexo e quando você está numa sala de crise, você precisa de uma resposta, assim, muito rápida, é, às vezes complica um pouco, você não pode ir lá e pesquisar e pesquisar e pesquisar. Na verdade, você tem que ser muito ágil ali no momento, né? Exato, realmente. Prosseguindo, então, a gente vai para a parte de dúvidas, algumas considerações que a gente tem a fazer e que o MitraTac ele pode ser utilizado por qualquer um, por qualquer equipe, seja alguém que esteja ligado com segurança diretamente ou de forma indireta, seja para um gestor de TI, alguém que preocupa com a sua equipe de desenvolvimento de software e seu ambiente de desenvolvimento de software.
Então, ele vai trazer táticas e técnicas ali também, inclusive para monitorar detecções em cima de containers. Então, ele serve para qualquer um, pessoal. Ele é aberto, totalmente aberto. Tem bastante material dele no GitHub. A utilização do mapa dele, seja para qual finalidade for, é muito simples. A parte de selecionar as táticas e técnicas ali e ir colorindo cada uma delas de acordo com a sua necessidade. E é uma solução, assim, é um framework que, com o tempo, ele vai só crescendo. Então, não adianta se preocupar, uma pessoa se preocupar e querer conhecer ele 100% de cima a baixo, decorar tudo dele, porque é muita informação, né? E dificilmente uma organização também vai possuir todos os recursos ali que ele almeja ali proteger, né? Então, certos ambientes, alguns controles de táticas e técnicas não são nem tão interessantes assim, a depender do ambiente que você tem aí. Então, é importante, quando for começar a utilizar ele, fazer isso de forma direcionada, para que você consiga obter um maior êxito, né? É isso, Luísa. Maravilha, gente. Muito obrigada pela apresentação. Andrew Isis, parabéns, viu? Eu não tô vendo nenhuma dúvida aqui, mas, por favor, gente, aproveita esse momento para questionar, para tirar as dúvidas que vocês têm em relação a esse framework. Vou aproveitar esse tempinho aqui para falar que esse conteúdo ele vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no LinkedIn da Red Belt, assim como os outros Red Talks. A gente tem um a cada 15 dias, então tem muito, muito conteúdo bacana lá. É, Se vocês quiserem rever, se vocês quiserem compartilhar, ou não conseguiu assistir tudo, vão lá no nosso canal. Todos os nossos canais são Red Belt Security. E vamos ver se tem mais uma dúvida aqui no LinkedIn. Eu acredito que não. Tá certo. Pessoal, então queria agradecer vocês Legal, Luísa. pela participação, pela Legal. Se presença. quiser habilitar os comentários no vídeo do YouTube, aí o pessoal que assistir posteriormente, a gente responde lá, pode deixar É habilitado. isso. Uhum. Isso mesmo. E a Isso. gente também tem um canal aberto, né, para caso vocês queiram tirar uma dúvida por e-mail. A gente tem o contato@redbelt.com.br. Então podem enviar por lá. Né, obrigada pela oportunidade de apresentar aqui para vocês esse material, né? A gente trocar conhecimento é sempre bom, é muito importante para toda a cibersegurança. A gente precisa dessa troca para engrandecer mais as nossas defesas, né, nas organizações. E eu acho que é isso. Muito É obrigada, isso aí. gente, pela Maravilha. Valeu, oportunidade. Luísa. Valeu, pessoal aí. Valeu, ouvintes. Boa noite, pessoal. É Obrigada, isso. Boa viu? Boa noite. Tchau, noite. tchau. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.